tema dessa mensagem que eu quero trazer ao seu coração é o processo e a superação de José. O processo e a superação de José é o tema dessa mensagem. Vou ler com vocês esses 8 primeiros versículos, depois eu pulo para o verso 15. Vamos lá. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo homem. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Vou fazer o seguinte, muda para a NVT para mim. E vamos voltar ao mesmo texto. José não conseguiu mais se conter. Havia muita gente na sala. E ele disse a seus assistentes: saiam todos daqui. Assim ficou a sós com seus irmãos e lhes revelou sua identidade. José se emocionou e começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios o ouviram. E logo a notícia chegou ao palácio do faraó. Sou eu, José, disse a seus irmãos. Meu pai ainda está vivo? Mas seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta de que o homem diante deles era José, e perderam a fala. Cheguem mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo do Egito. Ou melhor, ao Egito, né? Agora, não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros, por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou diante de vós, para lhes preservar a vida. A fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5 anos, e não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias, e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus quem me mandou para cá, e não vocês. E foi Ele quem me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Verso 15. Então José beijou cada um de seus irmãos e chorou com eles. Depois, os irmãos conversaram à vontade com ele. Diga amém. Queridos, eu gostaria aqui de começar a trazer uma reflexão para vocês de algumas coisas. Processo. Quem gosta de passar por processo? Ninguém gosta de passar por processo. Eu estava justamente conversando com meus discípulos ali da célula em Sumaré, online, falando justamente para ele processo. Quem gosta de passar por processo? Ninguém gosta de passar pelo processo. Porque o processo, muitas vezes, não acontece do jeito que a gente quer. Acontece justamente ao contrário, muitas vezes, do que nós imaginamos. Uma vez eu cheguei a contar aqui para os irmãos e falar o seguinte: Deus não avisa a gente antes, para que a gente não desistisse. Porque se Ele avisasse, a gente com certeza a gente iria desistir. Porque iríamos olhar e dizer: eu não quero passar por esse processo. Já pensou se Deus já mostrasse para José todo o processo em detalhes que ele passaria? Já imaginou se Paulo também lhe fosse revelado todas as coisas e os momentos que ele passou de tristeza em seu ministério? Será que ele aceitaria?
Se Deus mostrasse todo o processo também para Daniel, de tudo que ele iria passar também. Quando eu comecei a meditar nisso, irmãos, eu comecei a me lembrar dos estudos teológicos que a gente está tendo, né, pastores e líderes? E discípulos também que estão tendo a oportunidade de aprender. A gente começa a navegar na história. A gente começa a ver as coisas maravilhosas. Parece até que Deus perdeu o controle às vezes, né? A gente vê homens como Epifânio, o anticristo do Antigo Testamento, massacrando o povo de Deus. O povo de Deus passando por processo. O cara vinha para profanar o templo, sacrificando o porco no altar. Tantas coisas profanas. Já imaginou? Que processo doloroso. Você olha também Deus ali, falando por intermédio dos profetas, dia após dia com o povo. Deus chegando e falando com eles, momento após momento, levantava um profeta maior, um profeta menor, profetas contemporâneos, mas o povo nem aí. Aliás, o povo estava muito amarrado nas idolatrias. E o povo estava tão assim amarrado nas idolatrias que não queria saber do Deus Jeová em nada. Ele não queria saber do Deus Yahvé, eles não queriam saber. Na verdade, eles tinham até dúvida. Elias foi um dos profetas que combateu o culto a Baal, porque naquele tempo se levantava reis tão terríveis que impunham muitas vezes a sua adoração aos seus deuses, aos seus ídolos. Jezabel foi a principal propagadora desses cultos a Baal. Aí você olha assim e fala assim, aonde está Deus na história? A gente olha e vê Deus, eu começo a olhar e falo assim, mas todos estavam na idolatria? Lógico que não. Todos estavam desonrando Deus? Lógico que não. E onde estão o povo que orava? Irmãos queridos, pensem bem comigo. O processo de Daniel, por exemplo. Daniel, a Bíblia não declara que ele era um homem de oração, Fernando. Quantas vezes Daniel orava? Então suponha-se que ele orava quais os períodos? Beleza, ótimo. Aí ele foi destacado depois de uma prova. Você pensa ali, passou por uma prova, acabou a prova, né? A prova de não se contaminar com os manjares do rei. Estava ele mais 3 companheiros, não estava sozinho. Não é? Mas na cova ali estava também. Agora ele sozinho. Na cova dos leões. E olha, preste atenção, Deus permitiu o processo. Apesar de Daniel ser de oração. Você já parou para analisar? Escuta só, a minha Bíblia e a sua revelam uma particularidade muito importante. Sabe o que ela revela? Ela mostra assim, que Daniel não estava ali por causa da pressão, entendeu? Eu vou para a oração porque o negócio está ficando feio, como se fosse muitos crentes de hoje, né, Camila? O negócio está pegando a minha casa, deixa eu correndo para a consagração com as irmãs. Deixa eu correr para a quinta profética. Deixa eu ir logo correndo para a igreja. Bispo, ore por mim. Daniel não era assim não. A Bíblia revela que ele de costume fazia, como era acostumado fazer. Então ele já tinha essa prática. Não foi porque o negócio apertou. Olha aí, fica a dica para você, hein? Então não foi porque apertou que Daniel orou. Não. Então presta bem atenção. Chegou o exílio babilônico. Quanto tempo demorou o exílio babilônico? Vamos lá, alunos. 70 anos. Quanto tempo, povo? Pouquinho tempo, né, gente? 70 anos, irmãos. Mas nos olhos de Deus era esse tempo que deveria durar. Sabe por quê? Deus estabeleceu começo e fim. Quando começaria e quando terminaria. Olha só.
Porque na onisciência, que nem eu falei para o meu povo ali da Iquibalo, eu comentei para eles: quem sou eu que vou me chocar diante da deidade de Deus, da divindade de Deus? Deus sabe tudo. Deus já conhece o processo, já sabe o processo, como vai terminar a minha prova. Deu para entender aqui? Mas eu não sei. É muito fácil eu falar hoje de Daniel. Para mim é fácil, porque está escrito, eu sei do processo, que está escrito. Eu imagino. É muito fácil para mim chegar e falar do processo de Jó. E chegar e dizer, era o diabo. Mas Jó sabia que era o diabo? Daniel sabia que tinha uma luta, uma batalha sendo travada. E que ele deveria permanecer firme 21 dias. Não sabia. Então, olha o que Deus está dizendo para você aqui. Nem tudo Ele lhe fala. O processo nem sempre é revelado. Aliás, não é revelado todo o processo. Mas a gente precisa estar preparado para o processo, mesmo sendo de oração. Porque a ideia que nós temos é que temos que orar para não passar pelo processo. Quem disse isso para você? Tem gente que fala assim, não, mas tinha um povo orando, buscando a Deus pela nossa nação. Deus olhou e viu, meu amado, que ainda tinha algo a ser tratado, meu filho. Então temos que passar por um processo. Porque algo mais, aí você fala assim, mas processo e promessa. Repita comigo, processo, promessa. Juntos. Todo mundo quer promessa, lógico, quer o cumprimento da promessa, não quer passar pelo processo. Mas não tem jeito, para cumprimento da promessa tem que passar pelo processo. E quem quer passar por esse processo? Ninguém. Ninguém. Por quê? Porque é muito complicado, é muito doloroso, e eu não conhecendo o processo, eu posso ficar pilhado. É muito fácil então eu falar de Jó. Que eu sei, porque eu tenho aqui na Bíblia, que se tratava de algo maligno que estava sendo intentado contra a vida do servo de Deus chamado Jó. Fácil eu falar de Daniel, mas Daniel não sabia nada disso, como também Jó. Não. Então eu quero que você entenda o seguinte, que o processo talvez que a nossa nação está passando, ou que você está passando, que está te trazendo um parafuso na cabeça, por que Deus permitiu? Por que isso aconteceu se tinha homens, mulheres orando e jejuando 21 dias? Querido, no olhar de Deus, os 70 anos era que precisava dos 70 anos para purificar Israel. E pronto, e acabou. Quer dizer que 70 anos a gente vai passar pelo processo? Não quer dizer. Isso foi com Israel. Quem sou eu para dizer? Ou acrescentar alguma coisa que Deus não me revelou. Se Deus me revelasse, eu falaria para você com total liberdade, mas Deus não me falou. Deus não me revelou qual era o processo. Quanto tempo que é o processo? Uma coisa é certa, a nossa nação tem promessa. Essa igreja tem promessa. Mas temos que passar pelo processo. Quem tem promessa aqui na sua vida, individualmente, você mesmo, tem uma promessa de Deus? Na sua família, na sua casa, na sua vida? Tem? Então pronto, só que tem uma coisa na sua cabeça, tem um processo a ser passado. Você precisa passar pelo processo. Você veja que Deus que plantou um sonho em José. Entendeu aqui? Só que quem tinha que passar pelo processo era José. José tinha que passar por todo esse processo. Só que o problema aí que está, irmãos, nesse processo precisa ter superação. Sabe por quê, Camila? Repita comigo, Camila, assim, ó, o mundo dá voltas. Você já ouviu essa frase? Olha para quem está do seu lado e fale, o mundo dá voltas. Aquilo que você está achando que é uma opressão, que vai te destruir, que nada, é Deus te lapidando e te deixando mais preparado para o cumprimento da promessa. Hoje a gente não entende nada desse processo que nós estamos passando, mas o Deus Todo-Poderoso que nós servimos, Ele está aqui.
E Ele está dizendo: eu estou atento a cada detalhe do que você está passando. Dá uma cutucada para esse abençoado não dormir, porque ele está dormindo aí. Ó. Fala assim para ele, né? Dormir na hora da pregação não faz parte do processo. Gostaram, né? Fala para ele: estar atento faz parte do processo. Deus então está dizendo para você aqui nesta noite: processo, promessa, estão caminhando juntos. Só que eu preciso de algo, é superação. Suportar, superarmos. Entendeu como é que é? Superação. Eu preciso entender que todo esse processo que me envolve, eu não posso quebrar princípio, esse é o primeiro. Eu tenho que estar vigilante e atento, caminhando com Deus a todo momento, para a promessa se cumprir. E como que a promessa vai se cumprir se eu quebrar princípio? Deu para entender aqui? Você tem, por exemplo, algo para a sua vida. Entendeu? Se tem essa promessa para o teu casamento, o que precisa para o teu casamento? Aí eu e a bispa aqui, tal, caminhando juntos. Tem uma promessa de Deus para a minha vida, para o meu casamento. Se eu não vigiar, posso quebrar algum princípio e destruir todo o plano que Deus tem comigo e com ela. Quem está entendendo aqui? Por exemplo, se você tem um chamado de Deus para um santo ministério, você tem que vigiar na língua, na palavra, no que você fala, nas suas atitudes. Você tem que vigiar. Por quê? Porque senão você te desqualifica como ministro. Acabou. Deus até tinha algo para cumprir na tua vida. Você não batalhou, não superou aquela fase, não vigiou e acaba trazendo problemas. Por exemplo, no Antigo Testamento, tinha a revelação de que haveria um traidor. É ou não é? Fala o nome dele. Um trairia o Messias. Fala o nome dele. Tinha o nome no Antigo Testamento. Por que se cumpriu na vida desse homem no Novo Testamento chamado Judas? Porque deu lugar. Deu para entender aqui? Judas foi escolhido como um dos 12 para ser condenado ao inferno? Não, mas ele deu lugar. Não tinha o nome dele no Antigo Testamento, mas a profecia tem que se cumprir. Então presta bem atenção. Você pode estar aqui congregando, sua filha pode estar aqui, seu filho pode estar aqui, você pode estar aqui, entendeu? Fazendo parte dos discípulos que caminham para o céu. Mas se deixar de vigiar, irmão, amanhã você pode estar desviado. E se cumprir algo também na tua vida, de ser lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde o fogo não apaga e o bicho nunca morre. Apesar de estar vindo para a igreja, sentado aí, não vigiou, entendeu? E acabou tendo por destino aquilo que a Bíblia também fala, que uns serão salvos e outros estarão sendo condenados. Entenderam? Foi o que o Senhor disse. Aqueles escolhidos estarão à direita e os que estarão sendo condenados estarão na esquerda. Foi o que diz a palavra do Senhor. Então Deus fará separação. Então eu preciso entender nisso, que eu preciso vigiar no processo, porque se eu não vigiar, a promessa não se cumpre. E o que o diabo está lutando no mundo espiritual? Para você quebrar princípio, para você murmurar, para você entrar por alguns caminhos de prova que José foi provado. Aí é o que eu quero falar com vocês. Esse momento de superação de José que me chamou a atenção. A fase que ele passou é o que nós passamos também. Lógico, tem mais outras, mas eu quero focar em algumas aqui, que vai servir de lição para você. Repito, depois dos 70 anos na Babilônia, de exílio babilônico, o povo aprendeu a não idolatrar, a não ser idólatra.
não se viu mais o povo judeu metido com idolatria depois dos 70 anos. Mas precisou de 70 anos para Deus purificar o seu povo. Deu para entender aqui? Então, se eu não tomar cuidado, esse processo que eu estou passando é Deus querendo me lapidar, mas eu, na minha teimosia, estou andando em círculos. Por causa da minha teimosia, eu volto a estaca zero de novo. Pela minha teimosia, eu posso passar pelo momento de dor de novo, até aprender. É Deus que está querendo isso? Não. Quer que eu aprenda, mas que eu saia logo disso. Tem gente que desde quando se converteu anda assim, irmão, em círculo o tempo todo. Sabe, aquela teimosia, caindo no mesmo pecado, quebrando o mesmo princípio. Não aprende. Até se aviva um pouquinho, mas depois se desvia. Sabe aquele negócio de axiologia? O que eu acho é isso, e pronto, acabou. Espera aí, você vai ser julgado por aquilo que você acha, ou pelo que está escrito? Pelo que está escrito, é pela palavra. Não para com a sua axiologia, sobre a questão de beber ou não beber. Agora está chegando o final de ano agora. Nós não temos costume na IBFAV de tomar bebida alcoólica. Eu já falo isso para você. Não temos. Que pastor pode, que aprendeu. O problema é teu. O meu ensino é esse. A começar de mim. Pronto e acabou. Não é costume nosso. Por quê? Porque entendemos que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Sabe quando que surgiu o vício do crack e da heroína? Foi numa tragadinha. Sabe como que alguém se meteu na bebida e que ficou cachaceiro? No primeiro gole. É assim que começa. Então nós não damos espaço para isso. Não temos por costume, não ensinamos isso. E até porque, segundo a Bíblia, se fosse costume dos apóstolos tomarem bebida alcoólica, Paulo então não ensinaria para Timóteo dizendo, você tem uma enfermidade. Eu não estou falando besteira, está escrito na Bíblia. Paulo, numa das cartas, ele falou para Timóteo dizendo assim, escuta, não beba só água, toma um pouquinho de vinho, olha, por causa das suas constantes enfermidades. Espera aí, se o cálice de vinho é bom para a saúde, Paulo estava orientando Timóteo a tomar. Eu pergunto para você, se era de conhecimento de Paulo que Timóteo, se era costume deles tomarem bebida, ou serem beberrão, ou tomarem vinho, havia necessidade de Paulo estar instruindo Timóteo a tomar? Não faz sentido, deu para entender? Não faz sentido. Paulo não orientaria Timóteo a tomar um pouquinho de vinho por causa de uma doença estomacal, por causa de um problema de saúde que ele tinha? Se ele tinha conhecimento que Timóteo era um beberrão já de vinho, não faz sentido. Ele nem explicaria, toma aí um vinho para alguém que já era acostumado a tomar vinho. Então não era costume eles terem essa prática. Mas é socialmente, o problema é seu. As suas particularidades é com você mesmo. Você quer isso para a tua vida? Amém, fica. Mas o ensino que sai desse altar é isso. Quem está entendendo aqui? Aí é contigo com Deus. Se você quer ir pelos seus caminhos, amém. Mas não quebra princípio no meio de processo. Porque se você quer cumprimento de promessa na sua vida, querido, pode ter certeza que precisa andar nos princípios da palavra. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, disse Paulo, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Posso tomar, mas não convém. Você é crente, não pode? Posso sim. Por que você não toma? Porque eu sou liberto. Não preciso disso para me alegrar. Tenho o Espírito Santo em mim. Por que é isso? Processo. Porque tem gente que está dizendo, reclamando, cadê Deus na minha vida? Cadê Deus na história? Cadê Deus no Brasil? Por que Deus permitiu isso? Porque existe algo a ser tratado. Como eu trouxe a mensagem aqui sobre a hora de acordar.
tem gente no modo soneca. E precisa prestar atenção nesse processo. Então, essa questão de mundo da volta é verdade. Olha o processo que José estava passando. Um processo, querido, que ele foi vendido pelos irmãos e quase foi morto por intercessão de um dos irmãos. José não foi morto, era propósito de Deus mesmo. E foi vendido como escravo, e como escravo tinha um processo, você sabe disso, segundo a tradição, como que era o escravo conduzido, como que era tratado. Irmãos, se você olhar aqui, nós vemos José em todo esse processo reagindo positivamente ao processo. Você não vai ver José saindo fora, quebrando o princípio, não. E ele já no trono, cheio de poder agora, eu estou pulando agora, tá? Ó, José tinha um sonho, Deus tinha plantado algo no coração dele, ele tinha que passar pelo processo e depois lá no trono, já cheio de poder e de autoridade, ele encontrou os seus irmãos. Quem ele encontrou? Ele enfrentou um grande teste, irmãos, ele passou por esse processo. Devolver todo o sofrimento que os seus irmãos lhe causaram naquele momento, ou perdoar os seus irmãos. Olha aí a prova, olha que prova. Pensa bem, ó, pensa. José, por causa da inveja dos seus irmãos, foi vendido. José, por causa do processo, ele foi vendido como escravo, quase morto, levado ao Egito, virou servo de Faraó, ou melhor, de Potifar. E você vê todo esse momento de angústia que ele passou, como escravo, quase morreu. Agora ele cheio de poder, pensa bem, se fosse muitos de nós hoje, agora eu estou com poder, agora eu estou com autoridade, eles vão me pagar tudo que fizeram comigo. Deu para você entender um pouquinho aqui? Estão entendendo aqui? O mundo dá voltas. Ora, José estava lá sendo vendido. Agora os seus irmãos estavam ali pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda, porque nós estamos morrendo de fome. Não é isso, pastor Bruno? Você vai ver os irmãos querendo matar ele, pastora. E ele falando, não me mate, quem sabe, né? Meus irmãos, o que vocês estão fazendo comigo? Não, você vai morrer agora. E eu vou trazer uma prova para o pai que você está morto. Não foi assim? Tanto é que quando trouxeram a notícia que José estava vivo, o homem quase morreu. O pai, não é? Foi o que eu li aqui? Então ele esperava que José estava o quê? Vivo? Ele pensou que José estava o quê? Porque foi essa notícia que os irmãos trouxeram para o seu pai. Mataram José. Gente, eu quero que você entenda o processo. É assim. O mundo dá voltas. Hoje você pode não ter nada, mas amanhã você pode ter tudo. Hoje a igreja pode estar passando por esse momento, mas amanhã nós podemos estar num momento totalmente diferente do que nós estamos passando hoje. Porque o mundo dá voltas, e você precisa entender o seguinte, que José ali tinha agora autoridade e podia fulminar seus irmãos. Porque ele agora estava, o mundo dá volta, ele estava em cima. Ele tinha autoridade, ele tinha poder, ele podia mandar matar o seu irmão. Os seus irmãos. Podia, mas fez isso. Ele fez isso. Você já imaginou como seria a história de José se ele não tivesse capacidade de suportar o processo? O que eu falei aqui? Qual foi minha pergunta? Você imaginou como seria a história de José se ele não tivesse a capacidade de suportar o processo? Superar aquela fase? Já imaginou? Vamos meditar um pouquinho.
mas bispo, o que tem aí nessa mensagem para a minha vida? Muita coisa. Eu quero que você preste bastante atenção. Tiago capítulo 1. Coloca para mim aí, ô Caio. Tiago capítulo 1. Vou tomar uma aguinha aqui. Coloque o 2. Verso 2. Pode ler. Considerem motivo de... meu pai. Vamos ver o que você tem que considerar como motivo de grande alegria? Vamos? Vamos lá de novo. Meus irmãos, considerem sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Eita, meu Deus do céu. E agora, hein, Maria? O verso 3. Vamos lá, Walter. Pois sabem que quando sua fé a perseverança tem a oportunidade de crescer. Você então amadurece, você cresce espiritualmente. Tem algo que é desenvolvido em você. Então a gente precisa passar pelo processo superando, suportando, indo em frente. E o que José mostra aqui para mim foram alguns momentos que ele passou, irmãos. Qual foi o primeiro? Ele superou uma coisa aqui. Repita comigo: a tentação da esposa de Potifar. Como disse a bispa: epa, que safada. A esposa de Potifar foi um dos momentos. Só isso. Ele teve revelações lá no poço. Quando estava no calabouço, perdão. Não teve? Sim ou não? 2 revelações de 2 caras que tinha lá, estavam junto com ele. Vamos lá, me explica. Qual é a função de um e do outro? Vai. Um era copeiro e o outro era... Tá bom, qual que morreu agora? Me fala. Foi o copeiro, não? Tem gente que ficou assim, será que... Bom, o padeiro morreu. Mas o copeiro, qual foi a revelação que Deus deu para José? Hein, Wilhan? Ô copeiro, tem uma boa notícia para você. Enquanto ele vai... Você vai ser restituído à sua função. Você vai voltar a ser copeiro. Vai voltar a servir o grande rei. Foi ou não foi, hein? Hein, Bi? Hein, Bianca? Foi ou não foi? Joia. Só que tem uma coisa interessante. E antes dele ser levado de novo para a posição dele, que José falou: quando isso acontecer, não esquece de mim, gente. Chegou o dia do copeiro dar tchauzinho para José lá. Eu acredito que José chegou e falou assim: lembra do que eu te falei? Aí o copeiro: pode deixar, não vou esquecer não, pode deixar. Primeira oportunidade, vou falar de você, hein? Deu para você entender aqui? Quem está entendendo? Vamos lá. Passou 1 dia, passou 2 dias, passou 3 dias, passou 4 dias. E José ainda naquela agonia lá no calabouço. Será que o Arcará esqueceu de mim? Sabe qual é? Veja aqui que ele superando. Ele superou também o tempo do esquecimento do copeiro. Acho que foi do dia para a noite, Leandro. Não que aconteceu. Foi assim, não. Já foi promovido a copeiro, beleza. No outro dia aconteceu. Passou-se um tempo. Processo, Aline. Processo. Passou-se um tempo.
Tanto é que a Bíblia diz que depois que aconteceu um episódio lá que ninguém conseguia resolver, aí deu um estalo na cabeça do copeiro. José, na primeira oportunidade que ele teve, ele falou: rei, vou te falar uma coisa do que aconteceu. Teve um rapaz que estava comigo lá no calabouço, que ele tem revelações, ele tem discernimento de sonho. Escuta bem, rei, tinha um padeiro e tinha um copeiro. Eu era o copeiro e tinha um padeiro, e Deus trouxe a revelação para José de discernimento que o padeiro ia ser morto, e tu mandou matar o homem. E para mim a revelação é que eu seria restituído para minha posição. E esse homem tem um dom, tem um talento do Deus Altíssimo. O grifo meu, tá? Só para você entender. O cara olhou e disse assim: é mesmo? É? Manda chamar esse homem agora. Fala para quem está do seu lado: tem um tempo, irmão, tem um tempo. Fala. Tem um processo. Bruno está falando 2 anos, né? Tá onde isso aí, viu? 42? Se achar aí. Gênesis 42. Vê aí, se você achar, só fala. Tempo, irmão. 41? Verso 1, vamos lá, coloca para mim aí. Gênesis 41 e 1, vai. Quem pensa que era só aí? Vai. Viu aí? Quanto tempo? Ficou lá de molho ainda, José. Ô José, 2 anos. Capítulo 40, o último versículo, qual é? 40 a 22 de Gênesis, vai. 40 a 22, 40, 22. Isso. Quanto ao chefe dos padeiros, mandou enforcá-lo, como José havia previsto ao interpretar o sonho dele. 23. O chefe dos copeiros, porém, se esqueceu completamente de José e não pensou mais nele. Isso aí, ó. Processo. Fala para quem está do seu lado: processo. A gente pensa que é assim, ó, no estalo de dedo, né, querido? 2 aninhos se passaram, 2 anos se passaram. Toca em quem está do teu lado e fala: não durma não. Dormir não faz parte do processo. Pelo menos na hora da pregação não, né, gente? Durante a pregação não durma não. Presta aí. O Eutico. Será que tem algum com síndrome de Eutico aqui, né? Eutico é aquele camarada que Paulo pregou um sermão tão extenso que ele caiu do 3º andar. Será que tem alguém assim? Olha para esse abençoado. Assim, acorda. Deus quer curar você da síndrome de Eutico. Essa foi boa, né? Tá bom. Vamos. Processo. 2 anos. Querido, foi difícil para José passar por isso. Outra coisa, que ele teve que aguentar firme. Não foi somente, que nem eu falei aqui, a tentação da esposa de Potifar. Eu estava falando para o pessoal lá de Sumaré também. Comentava com eles e falava: a mulher deixou todo mundo de folga naquele dia, só não liberou José. Tá todo mundo dispensado hoje. José não. José tem que ficar aí. Já tinha intenção. Não pensa, tá? Foi difícil essa fase.
A fase também do copeiro ter esquecido ele por 2 anos, não foi fácil também. Mas teve outra coisa. Olha assim também para quem está do seu lado. José teve que suportar. José teve que superar. O perdão a seus irmãos. Eu classifico o mais difícil. Só que desde a revolta de seus irmãos até a chegada do trono, nós vemos um José fiel. Nós vemos um José temente a Deus. Irmãos, qualquer um é tentado. Qualquer um de nós é provado. Tem um de nós que não passa por um processo difícil. Na vida cristã, dentro da igreja, fora da igreja. Eu não pensei que na igreja eu passaria por isso. Oh, querido, o próprio apóstolo Paulo disse que em perigos entre os falsos irmãos ele passou. Vai passar você? Jesus foi entregue por um dos seus 12. Você está querendo o quê? Processo é processo. Se Deus na sua onisciência disse que tem que ser assim, vamos passar, vamos superar. É assim que devemos proceder, querido. José se manteve fiel. Se ele não tivesse superado todo esse processo, toda essa fase difícil, irmãos, com certeza ele não ocuparia o trono, ele não estaria chegando no cumprimento da promessa. Quem está entendendo? Fala para quem está do teu lado assim: quantos Josés não chegaram ao trono porque foram reprovados no teste de Deus? Cutuca ele sem machucá-lo, diz assim: será que Deus não está falando com você? Muitos não ocuparam o trono porque foram reprovados. Era para você estar indo mais além. Era para você estar muito mais destacado. Era para você estar muito mais cheio. Era para Deus ter cumprido tudo que falou na tua vida profissional, mas você quebrou o princípio. Era para realmente ter se cumprido coisas na sua vida ministerial, mas tu saiu da presença de Deus, quebrou o princípio. Você não fica reclamando que o processo está demorado para você. Aliás, você já falou: acho que eu vou sair até dessa igreja, porque essa igreja eu nunca vou ser nada não. Peraí, você quer pular o processo, é? Suporte o processo até o cumprimento da promessa. Suporte, porque é suportando e superando. José, ele superou isso. Uma superação de José, irmãos. Ele superou essas fases difíceis para poder chegar até o trono. Ele não chegaria, não teria o cumprimento, não. Então hoje Deus está dizendo para você: quem está recebendo aqui. Tem um outro texto da Bíblia em Hebreus 12, verso 14 e 15. Hebreus 12, verso 14 e 15. Esforcem-se, Pai, para viverem com todos. Procurem ter uma vida o quê? Santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas o que tem de gente enganado com isso aqui? Uma vida profana, uma vida quebrando o princípio, está dizendo que vai para o céu. Que céu você vai, irmão? Vê o 15, por favor. Cuidem uns dos outros. Vai. Para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos, para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura
que cause perturbação, contaminando muitos. Quer dizer, não é só você que é contaminado. Meu filho, meu discípulo, meu irmão, tua célula. Tem pessoas que são contaminadas por isso. O escritor aos Hebreus é bem forte nisso. Sabe o que ele estava dizendo? Ressentimento. Para com ressentimento. Para. Cuidado. E é uma coisa que eu vejo que ressentimento, irmãos, tentava dominar o coração de José. E que é ressentimento? É sentir de novo. Viver remoendo coisas ruins do passado. São coisas que estão nocivas dentro de nós, criando amargura, danos espirituais terríveis. Brotam, perturbam, contaminam. Coisas que produzem desânimo, angústia, desconfiança, ódio, desejo de vingança. Tudo isso que brota. Sabe o que acontece? A gente fica o quê? Aprisionado. Não conseguimos nos libertar, irmãos. Eu não consigo ver o bem no outro. Eu não consigo realmente ver as necessidades do outro. Você sabe o que é isso? Quando a gente está contaminado com isso, a gente vê mal em tudo. O trabalho está ruim, a esposa é ruim, o filho é ruim, o cachorro, o gato, todo mundo. Ele não consegue se livrar disso. Só que José não, irmãos. José, por ser livre, ele viu seus amigos de prisão perturbados pelos sonhos. Ele interpretou e levou isso ao rei. Se não tivesse superado esse trauma, irmãos, ele não teria saído da prisão nunca. Ele continuaria lá preso. Se tornaria uma pessoa amarga, não teria amigos na prisão, porque José fez amigos até dentro da prisão. Por quê? Você já imaginou que se ele tivesse, se fosse alguns deles inimigos, você acha que ele ajudaria, interpretaria sonho? Tinha amigos. Até dentro da prisão, José soube se comportar. Eu quero ler um outro versículo também. Mateus 18, verso 21 a 35. Então José, ele pôde, querido, aguentar firme o processo de trauma e frustração. Ele aguentou firme. Ele fez cumprir na vida dele o que a Bíblia mesmo diz para todos nós hoje, de conhecimento nosso. E olha que José não tinha nem Novo Testamento nas mãos, hein? Como nós temos. Os 66 livros na nossa mão. José não tinha nada disso, querido. Mas era um homem cheio de Deus e muito temor ao Deus Altíssimo. Vamos ver Mateus 18, 21. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? Peraí. Isso foi a resposta de Jesus? Foi continuação da pergunta de Pedro, deu para entender aqui? Você prestou atenção nessa frase? Ele já jogou alto. Ele já chegou para Jesus dizendo já a resposta, entendeu como é que é? Ô Sérgio, você viu aqui, Sérgio? Ele chega para Jesus e diz assim: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? 7, né? Acho que 7 já está bom, né? Vamos ver o 22, vai. Jesus respondeu: não 7, mas 70 vezes 7. Ai. Viu aqui? Sabe o que eu vejo? José aguentando firme esse processo difícil dele. Processo, promessa, superação. Ele aguentou firme, irmão.
ele pulou uma barreira, ele transpôs, porque ele teve a oportunidade de se vingar e não se vingou. Ele poderia ter se vingado ou não, tinha o poder na mão. Ele era o segundo do reinado, depois de Faraó era ele. Ele poderia mandar matar todos os seus irmãos, mas irmãos, o que aproveitaria disso? No que edificaria? Eu começo a ver, queridos, que a falta de perdão amarra a gente ao passado e fecha a porta do recomeço, comprometendo o futuro na nossa vida. Quem trabalha a cura de seu passado, ele fica livre. Porém, quem não trabalha, irmãos, ele não prospera. Fica preso ao passado. Mas José foi próspero. Mas José foi abençoado. Porque ele agiu desta maneira. Ele superou, irmão, a oportunidade de se vingar. A falta de perdão bloqueia a fonte de vida eterna, que é a graça de Deus. Esta se manifesta basicamente em receber e liberar perdão. Na justiça da cruz, baseado na justiça da cruz. Então o que eu preciso entender? Que a falta de perdão não é uma prisão perpétua, desde que eu decida perdoar. Se eu decido não perdoar, se torna para mim uma prisão perpétua. Eu vou estar preso a isso até enquanto eu viver. E por fim, fecha a única porta que seria de salvação para mim também. Que o Senhor disse assim, na oração do Pai Nosso: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quando eu fecho essa porta, eu fecho para mim também. A única porta que dá acesso à salvação de alguém é também a porta de acesso para a minha salvação. Eu preciso entender, se eu não houvesse superação por parte de José, na oportunidade que ele teve de se vingar, sabe o que poderia ter acontecido, pastores, líderes, discípulos queridos e pessoas que estão me assistindo por esse canal e que estarão posteriormente me ouvindo pelo Spotify? Eu digo para você, se José não tivesse suportado o processo, todo esse processo da oportunidade de se vingar, ele poderia ter eliminado o seu povo da face da terra. Você já parou para analisar? Aí eu pergunto para você, isso incluiria também ou não incluiria a linhagem do Messias? O Messias viria da linhagem. Se ele se vingasse, hein, Alexandre? Matando seus irmãos, acabaria a promessa até da vinda do Messias. Eu não sei se você está entendendo. Tem promessa para a tua família, tem promessa para o teu filho, tem promessa para essa igreja, tem promessa para as nossas vidas, glória a Deus. Mas toma cuidado com raiz de amargura, com espírito de vingança, cuidado com isso. Por favor, trate logo, resolva perdoar de vez. Não fique com mazela dentro de você. Você tem a oportunidade de se vingar ou de ficar livre de uma vez por todas disso. E por favor, se você quer chegar na promessa de cumprimento de salvação da tua casa, resolva isso logo. Porque se José tivesse o espírito vingativo, linhagem de Messias não viria. Messias não viria, Jesus não existiria e todos nós estaríamos perdidos. Fique em pé. É isso que eu quero aqui trazer para você. Tem muito laço à tua volta. Tem muita coisa tentando lhe paralisar. Tem coisas do passado. Eu sei que você está me ouvindo até agora, 10 horas já. Gente, pelo amor de Deus. Tem tanta porcaria que a gente fica sem dormir lá em casa. Muita gente não consegue dormir cedo. Mas pelo amor de Deus, ouça esse profeta de Deus na tua vida agora, por favor.
mais alguns minutos apenas. Eu não sei qual o processo que você está passando na tua vida, qual o laço que está te prendendo ao passado. Eu não sei qual é o processo que até essa igreja vai passar, que o Brasil vai passar. Eu não sei, querido, qual o processo que você está passando dentro da tua casa, fora da sua casa, na sua célula, com quem quer que seja, eu não sei. Talvez seja com alguém aqui desta igreja, mas o Senhor está dizendo para você, hoje é um dia de dar um basta nisso. Porque não tem cumprimento de promessa sem resolver pendências do passado. E você que está quebrando o princípio aqui, Deus quer você aqui hoje, buscando a presença de Deus. Mas não é porque está chegando a ceia domingo e você precisa correr para poder consertar, para depois para ficar por um momento com a mente limpa para tomar o corpo e sangue de Jesus domingo. Não venha dessa maneira. Porque no outro dia, chegando na tua casa, tu vai pecar de novo e não vai adiantar nada. Você vem aqui com o coração disposto a mudar. Ainda que você caia amanhã. Disposto, dizendo, eu quero uma mudança para a minha vida. Eu quero o cumprimento da promessa na minha vida. Eu estou passando por um processo difícil no meu ministério, na minha vida, no meu chamado, na minha família, na minha casa, na minha vida espiritual. Não sei quem te feriu, não sei quem te machucou, não sei nesse processo que você tem de vida cristã se está sendo fácil, mas sabe, já subiu o sangue na tua cabeça, na sua particularidade aí, você já falou, quer saber de uma coisa, esse negócio de igreja, de servir a Deus, eu acho que nem serve para mim não, porque eu não sou trouxa, tem que se submeter isso, tem que fazer isso. Querido, não é por medo e nem por obrigação, é por amor que você se submete. E hoje o Senhor está chamando mais uma vez você diante desse altar e dizendo, você está disposto a me servir por amor? Você quer ficar livre desse teu passado? Você quer hoje ser curado de uma vez por todas? Então toma uma iniciativa diante deste altar e fale, eu estou entregando agora nas mãos de Deus isso. E Deus vai tratar disso na tua vida hoje. Porque você anda buscando de Deus resposta para o que você está passando. E escuta, você está sendo teimosa. Deus já falou para você esquecer. Mas toda vez você pega aquela coisa no quartinho da tua alma para jogar na cara de alguém, para falar e apontar o dedo em alguém. Você tenta desculpar-se dizendo que você não está vindo na igreja por causa de alguém. Por causa de líder, por causa de pastor, por causa de bispo. Sei lá por quem você não está vindo mais. Só que Jó teve um momento, lá no livro de Jó está escrito, de que se queixa o homem vivente dos seus próprios pecados. Sabe, querido, foi porque você se distanciou de Deus, é por isso que você está vivendo tudo esse amargo na tua vida. Se você resistisse como José, você acha que a primícia ia falhar, querido? Não. Quem deu semente de primícia de coração por amor, sabe o resultado que dá. Sabe. Não adianta dizer que não dá dízimo não vale a pena, porque não vale nada, não te livrou de nada. Dízimo não é para te livrar de nada. Primícia não é para te livrar de nada. Primícia é uma semente de honra. Que só aqueles que dão de coração aberto, sabe? É que recebem resposta de Deus quando um sacerdote coloca a sua mão sobre a sua cabeça, sobre as suas mãos para te ungir, para te orar, para orar sobre a tua vida, para orar por você. Há uma liberação no mundo espiritual. Mas não se cumpriu por quebra de princípios seu mesmo. Falta de vigilância sua mesmo. Porque o processo era esse, você não entendeu. O processo, você olha pessoas que eram teus amigos, escuta, comendo do bem e do melhor, do bom e do melhor, e você não. Você fala assim, por quê? Eu não sirvo Deus?
pudesse então agora mostrar as anotações que foram feitas das quebras de princípio que você já fez, que você já cometeu, do que você já desejou que não deveria desejar, das coisas que são desconhecidas minhas, que os meus olhos não viram, como bispo desta igreja. Você quer o quê? Desse jeito, com a tua vida toda torta, que se cumpra a promessa? Com seu coração cheio de amargura, de raiva, apontando o dedo para os outros, apontando, acusando. Você acha que vão se cumprir promessas assim? Não. Por favor, eu não ia ler, mas coloca para mim Gênesis 45, a partir do verso 9. Eu li até o 8, não foi? Mas tem aqui, Gênesis 45, 9. Agora voltem depressa, disse José. Volte depressa, meu pai, e digam-lhe, assim diz seu filho José: Deus me fez senhor de toda a terra do Egito. Venha para cá, sem demora. Vai 9, vai, rapidinho, 10 agora. O Senhor poderá viver na região de Gósen, onde estará perto de mim, pai, com todos os seus filhos e netos, rebanhos e gado, e todos os seus bens. Ali eu cuidarei do Senhor, pai, pois ainda haverá 5 anos de escassez. Do contrário, o Senhor e toda a sua família vão se perder, e perder tudo que tem. Olha o 12. José acrescentou: vejam, vocês podem comprovar com seus próprios olhos, e também meu irmão Benjamim, que sou eu mesmo, José, que falo com vocês. Contem a meu pai a posição de honra que eu ocupo aqui no Egito. Descrevam para ele tudo o que viram e tragam-no para cá o mais rápido possível. 14. Chorando de alegria, ele abraçou Benjamim. E Benjamim também o abraçou e chorou. 15. Então José beijou cada um de seus irmãos, chorou com eles. Depois os irmãos conversaram à vontade com ele. 16. A notícia não demorou. Olha aí, coisas boas também se propagam. Não demorou a chegar ao palácio do faraó. O faraó escutou isso, irmãos. Os irmãos de José estão aqui. O faraó e seus oficiais se alegraram muito quando souberam que a família de José estava no Egito. 17. O faraó disse a José: diga a seus irmãos. Agora é faraó dizendo: coloquem as cargas em seus animais e voltem depressa à terra de Canaã. 18. Tragam seu pai e todas as suas famílias para cá. Eu lhes darei a melhor terra do Egito. E vocês comerão do que esta terra produz de melhor. 19. O faraó prosseguiu: diga a seus irmãos: levem carruagens do Egito para transportar as crianças pequenas, as mulheres e também seu pai. 20. Não se preocupem com seus pertences, pois o melhor de toda a terra do Egito será de vocês. 21. Não para aí não. Os filhos de Jacó seguiram essas instruções. José providenciou carruagens conforme Faraó havia ordenado e lhes deu mantimentos para a viagem. 22. Também presenteou cada irmão com um traje novo, roupas novas. Mas a Benjamim deu 5 roupas novas e 300 peças de prata. E a seu pai enviou 10 jumentos carregados com os melhores produtos do Egito e 10 jumentas carregadas com cereais, pães e outros mantimentos para a viagem. Depois José se despediu de seus irmãos e enquanto partiam, o que José disse para eles? Não briguem no caminho por causa do que aconteceu. Viu? Página virada. Página virada. Não quero vocês discutindo. Volte em paz para sua casa. 25.
Eles saíram do Egito e voltaram a seu pai Jacó na terra de Canaã. 26. José ainda está vivo, eles disseram a seu pai. É o governador de toda a terra do Egito. Jacó ficou atônito com a notícia e não podia acreditar. Quando, porém, repetiram para Jacó tudo que José lhe tinha dito, e quando ele viu as carruagens que José havia mandado para levá-lo, encheu-se de ânimo. Gente, em outra tradução, no verso 25 lá, está escrito assim, que o coração de Jacó parou. Tipo assim, quase ele teve um troço na hora, quase que morreu de infarto. Tem outra tradução que diz isso. E aqui está falando assim, ele recuperou o espírito, o ânimo, em outra tradução. 28. Então Jacó exclamou, deve ser verdade, meu filho José está vivo, preciso ir vê-lo antes que eu morra. O que vocês querem? Voltar com lembranças de coisas que aconteceram, que ainda te aprisionam? Ou quer voltar para casa totalmente livre, comendo o melhor do que Deus preparou para vocês nessa terra? O que vocês escolhem? Veja, você não pode esconder de mim. Aliás, até reformulo isso, você pode até se esconder de mim, mas de Deus não. Pensa que seu marido vai se converter, que você quebrando o princípio. Pensa que seu filho vai se converter, você quebrando o princípio. Não adianta. Quebra de princípio só vai piorar as coisas. Quer ser feliz assim? Não. José superou. José superou. Passou o processo. Processo e superação de José. É isso que Deus tem para você agora. Igreja do Senhor. Levante a sua mão para essas pessoas que estão aqui.